para tratar usuários de crack, um centro de referência em saúde mental de Minas Gerais optou pela troca da pedra por drogas mais leves e lícitas, como álcool e tabaco. A iniciativa vem apresentando indicadores positivos, mas está longe de ser um consenso entre os que trabalham no tratamento de dependentes químicos. Atualmente, o crack é uma das drogas de efeitos mais devastadores. A dependência química do usuário é praticamente imediata. Para coibir o consumo e tratar os dependentes, Rio de Janeiro e São Paulo propõem a internação compulsória. Já em Belo Horizonte, a busca pela solução do problema é a adoção do modelo proposto pelo Ministério da Saúde, que é a redução de danos por meio da troca da pedra de crack por drogas legais, como álcool e tabaco. A ideia de redução de danos é que é possível você ajudar a pessoa, mesmo que ela não consiga fazer a abstinência absoluta completa, que é o mais desejável, mas quando ela não consegue, quando ela não está ainda em fase de conseguir a abstinência absoluta, que ela use a menor quantidade de drogas possível e a menor quantidade de drogas pesadas possível. A prática, já adotada pelo CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental da Pampulha, é polêmica. Para Ronaldo Viana, terapeuta ocupacional de uma ONG parceira do governo do estado e referência internacional para o tratamento da dependência química, tanto a internação compulsória quanto a redução de danos são extremos que devem ser evitados. Todos esses dois extremos, eles não servem como uma política pública. A política pública é, de fato, você ter os núcleos, ter os espaços onde a pessoa possa fazer o convívio e que ela possa exercitar a sua sobriedade. Para o psiquiatra e presidente do Conselho de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, Dr. Aloísio Andrade, a redução de danos pode minimizar o problema, mas acabar com a dependência exige mais. Ficar sem beber, ou sem fumar, ou sem usar o crack, pode produzir uma química pessoal de bem-estar que seja proporcionalmente, não agudamente, mas ao longo do tempo, mais vantajosas, mais prazerosa e mais duradoura do que o uso da droga externa. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos Antônio Geraldo da Silva, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Bom dia, muito obrigada pela participação. Eu gostaria de começar já perguntando se esse tipo de abordagem ela é eficaz. Bom, eu quero agradecer pelo convite e começo te dando um exemplo muito importante. Na Inglaterra, uma discussão que houve entre os deputados, e chegou um determinado momento que um deputado teve a grande ideia de fazer a seguinte pergunta: qual foi o resultado que foi obtido com a redução de danos aqui em nosso país? E o resultado foi de 4%. Com isso, acabou-se praticamente a discussão lá e a Inglaterra abandonou essa estratégia, essa política de redução de danos. Então, isso mostra que não há um funcionamento adequado, que precisa ser modificado por técnicas mais adequadas e mais resolutivas. É importante lembrar que a redução de danos já teve seu papel importante, como houve na própria Inglaterra alguns anos atrás, quando foi feito como estratégia no caso daqueles que eram usuários de drogas injetáveis. Por quê? Porque se diminuiu o número de pessoas contaminadas com a AIDS e ajudou-se nesse resultado como estratégia. Não pode ser finalidade. A finalidade que nós da BP defendemos sempre, que é a total abstinência das drogas. E qual seria, assim, uma solução, um tratamento eficaz para os usuários do crack, por exemplo? Muito bem. Em relação à questão do tratamento do crack, nós temos que pensar sempre em rede e trabalhando com equipe multidisciplinar. Não adianta pensar que uma estratégia só é completamente resolutiva. Nós vamos ter graus diferentes de dependência e graus diferentes de tratamento, de forma de tratamento que você vai usar para atingir a maioria dessas pessoas. Nós não podemos falar que é só internação compulsória, é só internação involuntária, nada disso. Nós temos que ter um sistema que atenda ambulatorialmente e em equipe multidisciplinar. Nós temos que ter clínicas especializadas, nós temos que ter hospitais especializados que possam fazer tanto a internação, dependendo das comorbidades, quer dizer, das doenças psiquiátricas conjuntas, dependendo também em hospital geral, para fazer abstinência, dependendo das doenças físicas conjuntas, que são chamadas comorbidades, para fazer a abordagem do paciente. Portanto, é uma abordagem que não é de uma técnica só, não é de uma política só. A internação compulsória, internação involuntária.
isso é parte de um contexto muito maior. Senão nós vamos falar como sendo a resolução para tudo. Internação compulsória resolve tudo? Não. Os estudos como o do NIDA mostram claramente que a resolução compulsória, involuntária ou voluntária, elas dão no final do tratamento praticamente o mesmo resultado. Só que nós precisamos citar isso e nós precisamos citar a fonte, porque nós temos visto muitas pessoas falar em estudo científico. Mas o que é estudo científico para algumas pessoas? Às vezes não tem base alguma, mas vivem falando por aí que tem resolutividade. Não tem como se deve... não tem como dizer que a internação compulsória não é importante. Entendi. É importante num contexto. No contexto. Agora, olha, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas divulgou dados onde o consumo exagerado de álcool está relacionado à classe social. O estudo aponta que 7 em cada 10 alcoólicos são muito pobres. Vamos ver. A droga lícita, que pode ser facilmente adquirida em bares ou supermercados, a cada dia faz mais dependentes. O Levantamento Nacional de Álcool e Drogas da Unifesp aponta que quem ganha menos tende a consumir mais bebida alcoólica. O levantamento mostra que quanto menor a renda, maior o consumo excessivo de álcool. Para se ter uma ideia, 7 entre cada 10 brasileiros que ganham até R$1.000 por mês bebem de forma excessiva. O levantamento, feito com base em respostas de 4.600 entrevistados, revelou que 71% das pessoas da classe E consomem álcool excessivamente. Na classe C, esse índice é de 60%. Já na classe A, cai para 45%. A baixa renda, ela exclui, já por natureza, as pessoas de vários serviços. Educação, saúde, atenção básica, a parte sanitária. Então, já coloca a pessoa em situação de vulnerabilidade para todas as doenças. Desde as doenças verminosas, tuberculose, hanseníase, como, por exemplo, doença como o alcoolismo. O psiquiatra diz ainda que o mais difícil é o paciente reconhecer a dependência do álcool. A falta da autocrítica que o álcool provoca é o fator principalmente preponderante para quê? Para que não inicie um tratamento. Que se isso demore mais, lógico, a dependência aumenta. Então, que se caracterizar um dependente com uma droga lícita é muito complicado. A própria família, às vezes, tenta encobrir. Não, ele não é um alcoólatra, ele bebe só aos fins de semana. Não, ele bebe, mas ele sabe parar. Ele consegue trabalhar, ele desempenha suas funções. E não consegue ver que, a longo prazo, ele vem tendo várias perdas. Quando ele vai começar a entender esse problema, já está um nível elevado de tolerância do álcool, né? Resultado, o tratamento se torna mais difícil. Francisco demorou a buscar ajuda para a dependência da bebida. O vício começou quando ele ainda era criança. Eu via os outros beber, meu pai de criação, meu tio, e eu achava bonito. E aquilo eu fui me aprofundando. Que quando chegou mesmo num ponto que eu dei conta, eu já estava praticamente afundado. O funcionário público faz tratamento há cerca de 6 meses. Depois de casamentos desfeitos por conta da bebida e de praticamente perder o contato com as filhas, hoje Francisco tenta ter de volta a dignidade e corre atrás do tempo perdido. Comecei a largar mais o álcool, graças a Deus. Estou me fortalecendo mais. Eu passei minha vida para frente, pronto, procurar uma outra pessoa. O álcool acabou comigo. Presidente, que tipo de problema esse fenômeno aí pode trazer? Conforme nós vimos, tem assim, quem tem baixa renda tem menos acesso a tratamento, tem menos acesso à saúde, tem menos acesso a várias situações que são importantes na nossa vida. O álcool pode piorar isso, então você vai ter perdas familiares, perdas sociais, perdas no trabalho, perdas afetivas, o que é extremamente importante que não se tenha, para se ter uma qualidade de vida melhor. E esse é um grave problema, porque nós temos um grande incentivo na mídia em geral, no movimento social em geral, para o uso de álcool como se fosse algo que não seja tão grave. O álcool é um problema maior do que o crack, porque ele atinge a todas as classes sociais, todos os dias, todas as horas, em qualquer situação de vida em que você está envolvido. E é aceito pela população. Tá certo, presidente. Muito obrigada pela sua participação.